né? Ele falando que ontem faria tantos anos do nascimento do padre Cícero Romão, etc. Ele falou que e começou a exaltar o padre Cícero Romão. Já comecei a ficar assim, ele sabe do que ele está falando. Presente, isso precisa acabar. Olha, mas eu quero fazer um registro aqui, se for de corrupção. Hoje eu conheci pessoalmente o primeiro fiscal decente e absolutamente honesto da minha vida. Eu esqueci o sobrenome dele, mas eu vou lembrar, depois eu vou trazer aqui. Clóvis, fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Hoje a gente trabalha por empresa individual, sim, basicamente. E ele foi fazer a fiscalização, né, dos estabelecimentos de empresa individual, para ver se elas existiam de fato. E assim, o cara de uma correteza, sabe, de uma praticidade. Eu quero dar os parabéns para o fiscal Clóvis. Se alguém estiver assistindo, passe para o fiscal Clóvis, que foi falar comigo hoje. Porque, olha, eu nunca vi... juro, e eu já vi fiscal exercendo advocacia. Tá? Olha, a Secretaria da Fazenda de São Paulo está de parabéns pelo fiscal Clóvis. Eu queria falar isso porque eu fiquei realmente comovido de ver como tem gente boa também. E por conta desses empiastros que aparecem aí fazendo essas coisas, essas tosqueiras, essa gente boa e vocacionada acaba pagando o pato. Fica aqui o meu registro. Pavinato, deixa eu só fazer um ponto aqui. Eu nunca achei que fosse concordar com o Lula, mas eu concordo com essa fala do presidente. O Brasil, não é que ele vai se tornar, não. Ele já é um dos países mais, aspas, respeitados no crime organizado. Tanto que já chamou a atenção da maior força bélica do planeta, que é os Estados Unidos. Sim. Que já discute as nossas, aspas, organizações, como o PCC e Comando Vermelho, que são transnacionais, que não estão mais só no Brasil, e que se utilizam dessas fragilidades... Como é que é? Transnacionais, não são mais... A Erika Hilton vai ser presidente dessa comissão também? Fica à vontade. Acho que ela já tem até bastante conhecimento para poder caminhar por aí. Mas, enfim, chamou a atenção dos Estados Unidos, tanto que o Trump discute em, de fato, determinar que o governo americano, que o PCC e que o Comando Vermelho sejam considerados grupos terroristas, para que então tenha força de fora para ajudar o Brasil, que já tem esse know-how internacional, que já é visto globalmente como uma, aspas, potência do crime organizado. Então, infelizmente para nós brasileiros, para o cidadão trabalhador, para o cidadão pagador de imposto, isso é uma vergonha. Mas, presidente Lula, nós já estamos lá. Não precisa agradecer o Hugo Mota, nem o Senado, nem já chegamos lá. Nós já temos duas organizações que estão aí pelo mundo aproveitando essas brechas de programas, como esse PIF, que é o Programa das Fronteiras, que não foram executados, ou foram executados parcialmente, de acordo com o Tribunal de Contas da União, facilitando a entrada e saída de drogas, de armas pelas fronteiras brasileiras. O que vale lembrar também é que dos últimos 20 anos que nós tivemos... um entra e sai danado pelas bordas aqui. Deve ser. É um entra e sai, entra e sai. O que vale lembrar também é que dos últimos 20 anos, 18 anos são de governo do PT. Né? Se a gente pegar de 2000 para cá, se tira 4 do Bolsonaro, 2 do Temer, o resto é o PT. Então, o que tem de ruim acontecendo de facilitação, boa parte é responsabilidade, presidente, do seu partido. Aliás, o que eu ia falar? Eu ia falar uma coisa, eu vi uma coisa muito engraçada hoje, né? Culpa do PT, o Lula já apareceu falando, né, que se orgulha de ser chamado de comunista, etc., né? Que eu já comentei aqui, né, Cláudio, que das 24 horas no dia, cada hora tem quantos minutos? 60. 60 minutos, certo? Certo. Então, em 24 horas, eu tenho que 6 vezes 4 é quanto? Que é? 6 vezes 4, 24. 24. Então, nos 1440 minutos do dia, a gente recebe por volta de 1.670 vídeos do Padre Kelmo, né? No WhatsApp. É. E aí um deles ontem me chamou muito a atenção.
É verdade. Me chamou muita atenção. Que você vê. Um desses aí. Ele aparecer no vídeo, não, porque eu paro pra ver. Às vezes eu não respondo só. Porque quando dá tempo eu paro. E quando eu me divirto, eu vou no engate. Aí ele apareceu com uma imagem do padre Cícero na mão. Né? Ele falando que ontem fez tantos anos, faria tantos anos do nascimento do padre Cícero Romão, etc. Ele falou que e começou a exaltar o padre Cícero Romão. Já comecei a ficar assim, ele sabe do que ele está falando, né? E ele continuou falando bem do padre Cícero. Eu comecei comigo a falar: pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que fazem. Aí tudo isso para ele parar, porque padre Cícero uma vez falou que o comunismo é coisa do diabo. Pronto, e aí para ele começar a falar mal do comunismo a partir do padre Cícero. Aí eu falei, gente, que pobre diabo também, né? Porque você criticar o comunismo só com as bases da matemática já basta. Já basta, sim. Agora, você quer pegar documentos do João Paulo II, é de uma decência intelectual, mas agora pegar padre Cícero Romão, o homem que deu dinheiro para Lampião, um sujeito que sequer era padre quando morreu, porque ele foi excomungado, não sei se vocês sabiam. Padre Cícero Romão foi excomungado. Não sabia. Ele foi excomungado. Padre Cícero Romão foi excomungado por Pio XIII. Mas, porque o padre Cícero Romão era um agente do coronelismo no Ceará, e porque o interesse dos latifundiários convergia com o do bispo da diocese do Ceará no Brasil, o bispo do Ceará decidiu não contar para o padre Cícero que ele tinha sido excomungado. Então eu só quero dizer o seguinte: a gente precisa parar para pensar antes de falar groselha. Não é porque a pessoa ela tem a mesma ideologia que a sua que você vai aplaudir. Padre Cícero morreu, não era padre, e longe de ser santo era excomungado. E ele só falava isso do comunismo porque lhe interessava. Até porque Juazeiro do Norte era conhecido como Cicerolândia, ou Vaticano do Agreste. Porque o padre Cícero era um coronel espiritual do Brasil. E que, repito aqui, encheu as burras de ouro, armas e munição o bando de facínoras de Lampião. Então, eu não sei porque eu lembrei, não, mas eu lembrei, porque eu lembro das coisas. Você é um especialista na questão do Lampião. Não, mentira. Não, Fábio. Você estudou bastante para escrever o seu livro da Silva. Então, as pessoas que estão nos assistindo têm que ouvir o que você está falando em relação ao... Eu não sabia, em relação ao padre Cícero, né, que era tão cultuado lá, mas extremamente interessante e algo para fazer uma reflexão, né? É sim. E o Senado aprovou ontem um projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de